Olá, amigos de Botequim, como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos então para mais um encontro para conversarmos sobre a história da música popular brasileira e hoje falaremos de um personagem muito importante, mas também muito polêmico, Catulo da Paixão Cearense. Essa paixão na dor de saudade e o raio do coração eterna congelar de tudo que sofrer na terra desse amor. Maria, o nome dele, divino resplendor. Catulo da Paixão Cearense nasceu em São Luís do Maranhão em 1866. Seu pai era Ourives e o pai dele era cearense. Só que ele se mudou ali para o Maranhão e teve o filho em São Luís, porém ele foi apelidado de cearense. O pessoal chamava ele muito de cearense e ele colocou no sobrenome dele essa palavra. E o filho então ficou também com esse nome de cearense, apesar de ter nascido em São Luís. Depois ele se mudou com 10 anos para o Ceará, passou um tempo ali, mas mudou-se para o Rio de Janeiro já em 1880. E foi ali que ele começou a ter contato com a música mesmo, morou em repúblicas com vários músicos, tinha Anacleto de Medeiros, por exemplo, que ele já fez amizade ali. Então ele formou um círculo ali de pessoas mais cultas, ligadas à arte, e foi ali que ele começou a se interessar por letras, por poesia, né? Começou a aprender a tocar violão também. Em 87, ele lançou o primeiro livro dele, que chamou Cantor Fluminense, e ele ganhou uma grande popularidade ali na virada do século já, porque teve vários livros dele que foram lançados nesse período e até reeditados, o que levou ele a ficar famoso já como escritor. Ele gostava de música, tinha uma inclinação para a música, porém ele não era compositor, não tinha essa habilidade. A principal ligação de Catulo com a música e a sua importância tem a ver com a sua função de letrista, pois ele era poeta e realmente não compunha a música, a parte da melodia, da harmonia. Ele sim escrevia letras para composições instrumentais que já existiam ou que estavam sendo lançadas na sua época, como, por exemplo, composições de Anacleto de Medeiros, de Ernesto Nazaré. E com isso, então, ele fez ficar popular muitas músicas que antes eram menos populares por não terem letra. Então, a grande importância dele para a música brasileira foi popularizar várias canções, a parte da canção em si, porque as músicas que não tinham letra não eram canções, portanto, muitas vezes não se projetaram tanto quanto se elas tivessem letra. E ele serviu como um trovador mesmo, como uma pessoa que cantava as músicas. Então ele compunha a letra e fazia apresentações. Inclusive ele teve uma grande importância num evento que aconteceu em 1908, que foi organizado pelo compositor Alberto Nepomuceno, que foi no Instituto Nacional de Música, e ele que se apresentou tocando violão, que era um instrumento considerado baixo na época, de mínima importância, e ele se apresentou com esse instrumento. E ele teve essa importância também de ser uma figura das classes mais baixas, que conseguiu fazer uma popularidade grande mesmo entre as classes altas. Então ele levou essa cultura popular que sofreu um certo preconceito para as classes altas e foi respeitado, assim como o Xisto Bahia o fez da mesma maneira, ali um pouco antes dele. Nós vamos ouvir agora uma das suas obras mais famosas, que é Luar do Sertão, que é um clássico da música brasileira, que tem a mesma história parecida com a outra canção dele, que é uma das mais famosas também, que chama Cabocla de Caxangá. Essas duas obras foram compostas por João Pernambuco, a música. Porém, Catulo não deu os devidos créditos, colocando como se a composição fosse só dele. João Pernambuco é um compositor que falarei um pouco mais à frente, mas era uma pessoa que veio também do Nordeste e trouxe muitas características dessa música para a música aqui que eles chamavam do Sul, né? Aqui do Sudeste.
E assim, o João Pernambuco até ficou muito ofendido, no final morreu bastante amargurado por não ter tido esse reconhecimento. E algumas pessoas da época, estudiosos, foram atrás dessa informação e realmente descobriram que não era de Catulo. Então eu vou ler aqui para vocês, no livro do Almirante, No Tempo de Noel Rosa, tem um depoimento do Villa-Lobos para o Almirante, falando sobre essa situação. Então vejam como Catulo realmente não tinha habilidades musicais para fazer as composições por inteiro. Então diz assim, é de 47, 13 de janeiro. Meu caro Almirante, entusiasmado pela sua bravura em defesa da verdade, para o bem da nossa música e para botar os pingos nos is, na questão surgida ultimamente nos meios radiofônicos e jornalísticos brasileiros sobre o Luar do Sertão e Caboclo de Caxangá, venho declarar o seguinte, que Catulo, com quem convivi por mais de 30 anos e por quem alimentava uma grande admiração, tinha por hábito todas as vezes que nos encontrávamos depois das minhas viagens pelo interior do Brasil, mostrar o que havia feito de interessante. Numa dessas ocasiões, ele cantou-me O Luar do Sertão, pedindo-me uma opinião sobre a sua nova modalidade de canção. Como sempre franco, respondi que achava a letra muito interessante, apesar de não estar de acordo com o linguajar à maneira autêntica, sertaneja, mas que, quanto à parte musical, não achava nenhum interesse, porque não possuía mais aquelas frases líricas das suas modinhas anteriores, que provocavam as mais lindas e variadas modulações harmônicas. Entretanto, como era uma música nova que ele me mostrava e eu sabia de antemão incapaz de escrever uma célula melódica que fosse, perguntei-lhe de quem era o autor, ao que ele me respondeu ser um autêntico sertanejo que vinha de conhecer naquele momento. Mais tarde vinha saber que se tratava de João Teixeira Guimarães, vulgo João Pernambuco, em que reconheci real valor de original e característico compositor sertanejo. Um abraço do amigo Villa-Lobos. E aqui outros depoimentos também de outras pessoas nessa mesma questão, falando que realmente a autoria não era de Catulo, somente a letra. Então vamos ouvir agora Luar do Sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, prateando lá na serra, folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Catulo teve uma primeira fase, então, da sua obra, que é a modinheira, né, que basicamente é as letras que ele escrevia para modinhas. Então, as músicas para a qual ele escrevia, geralmente tinham essa pegada mais de modinha, apesar de ele pegar, por exemplo, Scottish, do Anacleto de Medeiros, e escrever letras. Mas a pegada que ficava, toda aquela letra muito apaixonada, romântica, com uma temática um pouco mais regional, acabou dando uma característica de modinha para essas canções que ele escrevia. E é engraçado notar também que eu toquei nesse assunto já em outros vídeos, mas que alguns compositores, principalmente que vieram depois ali, né, na formação do samba e tal, eles têm uma característica de escrever a letra com um pernosticismo, no meio assim, de um texto super simples, usar umas palavras mais desconhecidas, rebuscadas. Então ele usava palavras tipo expressões como luar tafu, cerúlea e a borboleta, feral cipestre, noite hórrida. Então isso acontecia também nessas letras do Catulo. Vamos ouvir então agora mais uma obra dele que ele musicou, de um compositor que chama Pedro Alcântara. A música, antes de ter a letra, chamava Choro e Poesia, e depois, quando ele escreveu a letra, passou a se chamar Ontem ao Luar. Ontem ao luar, nós dois numa conversação, e perguntai se era dono na paixão. Nada respondi, mas assim fiquei, mas de tanto azul do céu, a lua azul eu vi. Então, no geral, o Catulo ele teve uma vida simples, não ganhou muito dinheiro com a sua obra, ele tinha uma grande impressão de si mesmo, ele se achava, podemos usar essa palavra, essa expressão, ele se achava bastante, achava que ele era um dos maiores poetas do mundo,
né, que tinha uma grande importância, que escreveu muitas modinhas. E realmente essa parte polêmica dele de não declarar como parceiros as pessoas que escreviam a música foi realmente um problema. É uma coisa que incomoda, mas não dá para negar a importância que ele teve para esse início da música brasileira como um dos grandes letristas da primeira metade do século XX, né, e um grande propagador mesmo da cultura brasileira, né, dessa coisa regional ali. Depois, principalmente, quando ele começou a escrever bastante, depois da fase modinheira dele, veio uma fase mais poética, com termos muito sertanejos, né, então ele teve esse papel de valorizar a música brasileira. Ele até teve um cargo de funcionário público que o presidente Hermes da Fonseca lhe ofereceu, né, mas mesmo assim ele teve realmente uma vida bem modesta e morreu numa casa bem simples, morava numa casa bem simples, em 1946. E aí, pessoal, curtiram conhecer um pouco a história do Catulo? Espero que vocês apreciem a playlist que eu vou colocar na descrição do vídeo sobre as obras dele. E nos outros vídeos eu tenho colocado também, tá? Então, se vocês não viram, não percam, vão lá e dão uma conferida, tá? Espero que vocês estejam aqui no próximo encontro. Nós vamos conversar de um importante elemento nesse começo da história da música popular brasileira, que é o teatro de revista. Então, nos vemos lá. Um abraço.